Se você pudesse prever o futuro financeiro da sua empresa, evitar surpresas e tomar decisões com mais segurança, faria isso? É exatamente esse o poder da estratégia financeira aliada à contabilidade básica. Hoje vamos explorar como uma estratégia financeira bem construída se torna o mapa que guia o negócio para o lucro e a sustentabilidade, e como a contabilidade revela, em números, a saúde real da empresa. Seja uma grande indústria ou uma pequena confeitaria, entender onde o dinheiro entra, como ele é gasto e como planejar o próximo passo é a chave para manter as portas abertas e o caixa positivo. Prepare-se. Nesta aula, você vai aprender a transformar números em decisões estratégicas e vai descobrir que, com a estratégia financeira certa e a contabilidade ao seu lado, não existe crescimento por acaso. Com vocês, Rafael Pimentel. Fala galera, aqui professor Rafael Pimentel para a nossa aula de número 8. Chegamos na fase final do nosso módulo de gestão de negócios. Na última aula nós falamos sobre inteligência emocional, citamos o estudo do ganhador de prêmio Nobel, Daniel Kahneman, que traz os dois sistemas de pensamento, sendo um sistema rápido, que é o nosso sistema emocional, que consome menos energia, e o outro sistema sendo o sistema lento, que consome mais energia e que requer grande esforço de reflexão, que é o nosso sistema racional. E ali eu trouxe para vocês a descoberta de que as nossas decisões financeiras são tomadas pelo sistema rápido, sistema emocional. Ainda que algumas pessoas digam que, sim, eu faço compras de maneira racional e tal, mas no final das contas não é bem assim que funciona dentro do nosso cérebro. E nós citamos também Richard Thaler e Cassius Ten. Richard Thaler também ganhador de prêmio Nobel de Economia. Esse que com Cassius Ten são os dois aí, grandes autores da economia comportamental. Enfim, dito isso, vamos hoje falar propriamente da gestão orçamentária, passando pela gestão financeira dentro das organizações e falando um pouquinho também sobre contabilidade. Eu geralmente, quando vou falar de assuntos como gestão financeira ou contabilidade, preciso trazer um estudo de caso para que fique mais simples o entendimento de todas as pessoas. Porque nós vamos abordar aqui, galera, alguns conceitos que são muito abstratos, que deixam uma realidade muito distante se a gente não trouxer isso para a materialidade. Então, para que a gente deixe isso concreto, eu já vou começar contando para vocês uma história. A história da Parisian Bakery. A Parisian Bakery é uma confeitaria artesanal que foi idealizada pela jovem Carolina, de 23 anos, apaixonada por doces franceses e por morangos. Ela começou na cozinha da casa da sua mãe, testando algumas receitas de Madeleine, Eclairs, Tartelles e outros clássicos da confeitaria francesa, mas sempre tentando adequar, adaptar ao seu gosto, ao gosto de quem gosta de morango. O sucesso foi rápido, tá? Ela começou trabalhando pelo Instagram, ofertando seus produtos, e em poucos meses a Carolina já fazia entregas para toda a região onde ela morava. E foi nesse momento que ela decidiu abrir uma pequena loja de rua, no centro do seu bairro. A Parisian Bakery hoje funciona com atendimento presencial, com encomendas e também com delivery, oferecendo aí uma experiência de sabor com um toque de sofisticação muito acessível. Pois bem, essa é a nossa cliente da aula de hoje. O nosso estudo sobre gestão orçamentária estará baseado na Parisian Bakery. Então, sem mais delongas, é importante que a gente já se aprofunde. E nesse processo de aprofundamento, para que a gente possa ajudar a Carolina, que já encontrou alguns desafios após o início da sua jornada empreendedora numa loja física, a gente precisa para isso trazê-la alguns conceitos. E o primeiro conceito que a gente vai apresentar para a Carolina no processo de consultoria é o próprio conceito de gestão financeira. A gestão financeira, turma, é o conjunto de ações e práticas voltadas para o controle, planejamento e uso eficiente dos recursos financeiros de uma empresa. Vocês devem se lembrar
que nós já estudamos sobre os recursos que uma empresa dispõe. Falamos sobre recurso material, recurso da natureza, recurso tecnológico e recurso de pessoas, né, recursos humanos, e também o recurso financeiro. Então, a gestão financeira é aquela que é responsável pela gestão do recurso financeiro. Da mesma forma que a produção de uma empresa, a logística, é responsável pela transformação do recurso natural em produto final que essa empresa vai vender. Da mesma forma que ocorre também com o nosso setor de RH, os recursos humanos, eles fazem a gestão dos recursos humanos. O financeiro não fica de fora, não é diferente, é onde acontece a gestão financeira, a gestão do recurso financeiro de uma empresa, tá? Então, entendido isso, é bom que a gente tenha clareza que vamos tratar de controle e planejamento para um uso eficiente desses recursos, ok? Dando prosseguimento, turma, a Carolina, como vários outros empreendedores no início de sua jornada, cometeu alguns erros. E nós elencamos aqui 4 erros que os empreendedores não podem cometer. E esses erros, eles quase levaram a Parisian Bakery a fechar suas portas logo no início da sua operação. O primeiro erro, turma, é misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. É muito comum o empreendedor achar que pelo fato de ele ter investido o seu dinheiro na abertura da empresa, que ele pode extrair dinheiro da empresa a qualquer momento. Nós já estudamos no começo do nosso módulo que empresa e empresário têm personalidades jurídicas distintas. O empresário possui o CPF, que é o cadastro da pessoa física, enquanto a empresa possui o CNPJ, que é o cadastro nacional da pessoa jurídica. Então note, são personalidades jurídicas diferentes. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que as coisas não podem se misturar. E o ideal é que esse empreendedor tenha sempre uma conta bancária somente para a empresa e uma conta bancária somente para o empreendedor. E que ao longo do tempo, ele não misture esses recursos. O mundo ideal é que esse empreendedor tenha um salário, que é conhecido como prolabore. O empreendedor ele não pode ficar extraindo recurso da empresa de maneira aleatória à revelia. Não, não pode. Assim como todos os funcionários da empresa, esse empreendedor ele precisa ter um salário para que ele possa viver, para que ele possa sustentar sua família, para que ele possa ter paz na sua casa e assim ter mais energia para tocar o seu negócio, porque afinal de contas, tocar um negócio, empreender um negócio novo requer muita energia, requer muito tempo. E esse empreendedor precisa ter foco para isso. E se ele não tiver as suas contas em ordem, vai ser muito difícil dele manter o foco. Mas ao mesmo tempo, se ele retirar recurso da empresa, se ele retirar dinheiro da empresa para poder pagar suas contas pessoais de maneira não organizada, aí ele vai ter sérios problemas dentro da empresa. Então, para evitar que ele tenha problemas na casa dele ou que ele tenha problemas na empresa, a boa prática diz que esse empreendedor precisa necessariamente separar as contas. Uma conta é a da empresa, uma conta é a do empreendedor. Um outro erro muito comum, mas fácil, simples de resolver, é o fato de que empreendedores em seu início de jornada não registram suas entradas e saídas. Turma, é fundamental. E aí, esse empreendedor ele não precisa ter um sistema totalmente estruturado que responde em tempo real. Ele pode ter uma caderneta, ele pode ter um caderno à mão que ele vai preencher a caneta a cada nova entrada. Ou seja, a cada nova venda que ele fizer, a cada novo dinheiro que entrar na empresa, ele vai lá e registra a data, o que aconteceu, o que foi que ele vendeu, quanto dinheiro ele tem. Simples assim. E a cada pagamento que ele fizer, a cada saída de dinheiro, então ele vai registrar também. Cada pagamento que ele fizer para um fornecedor, para um parceiro, para uma concessionária, ele coloca lá a data, conta de água. Então dia 5 de agosto, conta de água, X reais. Isso
já permite que o empreendedor tenha um controle mais próximo da realidade das suas finanças, ok? Um terceiro ponto que também é muito relevante é a compra por impulso, é a compra sem planejamento. Como nós já assistimos na aula passada, nós já estudamos, a gente precisa tomar muito cuidado para não sair fazendo compras por impulso, porque senão a gente vai comprometer o nosso orçamento pessoal. Com a empresa, não é diferente. Esse empreendedor, ele precisa tomar muito cuidado para que ele não comprometa as contas da empresa. Por vezes, esse empreendedor encontra algumas oportunidades e ele não analisa o risco desse custo da oportunidade. Eu estou falando aqui de, por exemplo, se fosse o caso da nossa Carolina, ir até um atacadista comprar farinha. E ela, ao chegar lá, descobriu que se ela comprasse o dobro da quantidade que ela estava disposta a comprar e pagasse à vista, ela teria 20% de desconto. Note, 20% de desconto é uma margem de desconto bastante relevante. É uma margem de desconto muito alta. Mas tem um grande problema aqui. Ela teria que comprar o dobro da mercadoria que ela estava disposta a comprar. Isso é um problema porque, além disso, ela teria que pagar à vista. Então, dois problemas nós temos aqui. O primeiro problema é porque, ao comprar o dobro da mercadoria, ela teria um estoque dobrado de farinha de trigo. Ou seja, ela teria que levar em consideração quanto tempo ela demoraria para consumir aquela farinha, correndo o risco de ter a farinha estragada, correndo o risco de ter a farinha extraviada, aumentando o custo de armazenagem dessa farinha, como a gente já estudou lá no módulo de logística. E no segundo problema seria porque ela ficaria descapitalizada daquele recurso. Ela gastaria 80% mais do valor que ela estava disposta a gastar, teria um desconto, mas ela gastaria mais do que ela tinha planejado gastar. E às vezes o empreendedor não leva isso em consideração e acaba se endividando e contraindo um alto estoque. No começo da jornada, o empreendedor não sabe ainda qual produto vai ser um sucesso. E aí por isso ele não pode tomar essas decisões impensadas, porque fazendo essas compras sem planejamento, no futuro esse empreendedor pode ter um problema sério de caixa, porque ele não vai ter dinheiro para poder prover a manutenção do seu negócio, o funcionamento do seu negócio de maneira geral. E um outro ponto, um outro erro cometido é não saber se o seu negócio está tendo lucro ou prejuízo. Mas note, se esse empreendedor mistura o dinheiro da empresa, não registra as entradas e saídas e compra por impulso, logicamente ele não saberá se ele está tendo lucro ou prejuízo. Eu ouso dizer que esse empreendedor fatidicamente terá prejuízo, a curto ou a médio prazo, ok? Então, esses 4 erros são erros que a Carolina aprendeu que ela não pode cometer, que ela tem que fugir desses erros. São coisas simples, são coisas básicas, mas acreditem, muitos empreendedores caem nessa armadilha. Agora, a gente precisa que a Carolina compreenda alguns conceitos financeiros um pouco mais aprofundados. O primeiro conceito que a gente vai apresentar para a Carolina é o conceito de receita. Galera, receita é todo o dinheiro que entra no caixa da empresa por meio de vendas de produtos ou serviços. Então, toda venda que é convertida em dinheiro, esse dinheiro a gente vai chamar de receita. Independente do seu cliente ter pago via Pix, via cartão de débito, via cartão de crédito, no dinheiro ou no cheque. Esse dinheiro a gente vai chamar de receita, ok? Depois na sequência nós temos as despesas. As despesas são os gastos necessários para manter o negócio em funcionamento, tá? Então, o aluguel, a conta de luz, a compra de insumos, pagamento de funcionário, tudo isso são despesas. Mas atenção, vocês vão notar na literatura contábil que existe uma separação entre aquilo que é despesa e aquilo que é custo. Mais para frente, no segundo bloco da nossa aula, a gente vai fazer essa separação. Mas por hora o que você precisa entender é que todas as saídas de dinheiro a gente entende como gasto, a gente entende nesse momento como despesa. Lá na frente, no segundo bloco, a gente separa isso para que fique mais
aprofundado o seu conhecimento e para que fique mais evidente o que eu estou te dizendo. E o terceiro conceito que a gente vai dizer para a Carol, que agora ela já é nossa cliente, né? Então agora a gente vai falar para ela sobre lucro ou prejuízo. Numa conta muito básica, numa conta muito rasa, a gente pode entender que lucro é o resultado positivo que sobra após a empresa subtrair todas as suas despesas da receita. Ou seja, eu vou pegar todas as minhas receitas, vou subtrair as despesas. Se no final o meu resultado for positivo, ou seja, acima de zero, significa que eu tive um lucro. Se o resultado for abaixo de zero, se ele for negativo, significa que eu estou tendo prejuízo. Ok? Vamos então seguir com os nossos conceitos. Aqui nós temos dois conceitos-chave para a Carolina, tá? O primeiro conceito é o conceito de capital de giro. Capital de giro, galera, é o valor que a empresa precisa ter disponível para cobrir os custos operacionais do dia a dia, como compra de insumos, pagamentos, entregas, contas fixas, garantindo a continuidade das atividades. A gente vai mudar de tela agora, porque eu vou mostrar para vocês na outra tela como que isso se dá na prática. Então, vamos lá comigo, galera. Galera, eu preparei essa tela aqui para mostrar para vocês como que se dá o movimento do caixa dentro de uma empresa. Imaginem vocês que a Carol começou o seu mês com R$ 500 em caixa. E ela precisava fazer algumas compras de matéria-prima, então aqui, ó, no dia 1, a Carol foi lá e executou algumas compras à vista. E ela gastou R$ 200. Quando você olha, poxa, que legal, né? R$ 500, gastou 200, tá tudo bem, não vamos ter problemas, né? Mas aí ela começou então com saldo inicial de 500, fez uma compra à vista no valor de 200 e encerrou aqui o seu dia com R$ 300, certo? Até aqui a gente não tem problema nenhum. Deixa eu só tentar ajustar aqui. Eu queria deixar essa caneta menos espessa, mas eu não sei fazer isso. Enfim, tudo bem. Quando foi no dia seguinte, ela começou aqui, ó, no dia 2, com os R$ 300, certo? Então, já internalizem isso. O saldo final do dia anterior é igual ao saldo final do dia atual. Ela começa aqui o segundo dia dela, né? Segundo dia, com R$ 300. E aí, nesse dia, a Carol faz R$ 300 de vendas. Ela vende R$ 300 em produtos. Poxa, que legal! Parabéns, Carol. Só que ela vendeu a prazo. Então, esse dinheiro que foi vendido a prazo, ele é recebido no dia? Não é. Então, esse dinheiro não entra aqui. Ele vai entrar só lá na frente. O banco demora um tempo para processar ali o pagamento que foi feito via cartão, né? O tempo da maquininha, isso vai levar um tempo. Não vai receber nesse dia, então ela não tinha nada para pagar nesse dia, e aí ela fecha o dia como ela começou, com os mesmos R$ 300. Tudo bem, Carol, a empresa tá de vento em popa, tá vendendo, tá aumentando aí o seu movimento, tá crescendo, tá tudo bem. Quando chega aqui, ó, no dia 3, o que acontece? A Carol inicia com R$ 300, né? Eu acho que eu peguei pesado aqui. Peraí, deixa eu... Oh, meu Deus. Deixa eu arrumar isso aqui, galera. Aqui. Vamos voltar lá. Vou guardar esse. Acho que é assim. Não sei usar isso aqui direito. Então, ela foi lá e começou o dia 3 com R$ 300 e de novo fez vendas a prazo. Vendeu mais R$ 200 a prazo aqui, maravilha. Como é a prazo, não entra no dia, fechou o caixa com os mesmos R$ 300. Show de bola. Lá no dia 4, o que aconteceu? A Carol precisou pagar algumas contas. E aqui as coisas começam a mudar.
Porque quando ela somou ali as contas que ela tinha que pagar de energia, internet e algumas outras coisas, deu um total de R$ 400. Só que a Carol aqui só tem 300. Ela vai ter que tomar uma decisão. Alguma coisa aqui não vai ser paga. Então ela pode, deixar de pagar uma conta, que é péssimo, que é horrível, não é bom. Ou 2, pegar dinheiro pessoal e colocar na empresa, ou seja, ela ia pegar R$ 100 lá da conta pessoal dela e investir na empresa e pagar a conta. Ou 3, buscar um empréstimo. Notem que são 3 opções que não são boas. O mundo ideal seria se a Carol tivesse o dinheiro em conta, tá? E aí, a Carol opta aqui por, poxa, não vou fazer nada. Vou pagar e vou ficar no negativo do meu cheque especial. Ela foi lá e pagou os R$ 400 e encerrou o seu dia negativo em R$ 100, devendo R$ 100. No dia seguinte, ela inicia devendo R$ 100. Só que aqui ela conseguiu converter vendas à vista, porque ela ficou assustada. Ela ficou desesperada quando ela viu que a empresa dela, mesmo vendendo, entrou no vermelho. Então a Carol tomou a decisão de, primeiro cliente que entrar na loja vai ter que pagar à vista. Vou conceder um desconto para convencê-lo a pagar à vista. Notem, essa é uma estratégia de negócio. Cliente entrou, foi fazer um pagamento, ela perguntou, vai pagar à vista? Se pagar à vista, te dou um desconto, deu um descontinho. O cliente fez a venda, fez a compra e pagou à vista. E a Carol conseguiu os R$ 100 que estava negativo. E logo no segundo dia aqui, ó, de cheque especial, ela cobriu e fechou a conta zerada, tá? Na sequência, ela... Aqui era o dia 5, né? Eu não esqueci de colocar 5. Aqui é o nosso dia 6. No dia 6, a Carol já inicia com caixa zerado. Só que lembra aquela conta lá do dia 2 de R$ 300? Pois bem, o banco agora fez o depósito para a Carol, aqui ó, dos R$ 300. Os R$ 300 lá do dia 2, ela recebeu no dia 6. E agora a Carol fecha o seu caixa positivo de novo, com 300. Para iniciar o dia 7, com os R$ 300. Perfeito. E agora o banco paga para ela o segundo dia de vendas a prazo, mais R$ 200, fazendo com que a Carol feche em 500. Turma, o que eu quero dizer para vocês com isso aqui? É que a Carol só consegue fazer esse manejo e entender qual é a estratégia que ela vai adotar se ela tiver esse controle, se ela controlar o caixa dela. É dessa forma que ela vai entender qual é a sua necessidade de capital de giro. A Carol, se ela fosse melhor organizada, aqui ó, no primeiro dia, ela já teria percebido que no dia 4 ela precisaria ter R$ 400. E aqui ela tomaria uma decisão. Talvez a decisão fosse fazer compra a prazo, ao invés de fazer a compra à vista. Compreendem? Talvez o melhor caminho para a Carol tivesse sido esse, de aqui ter feito uma compra a prazo, porque ela manteria o seu caixa em R$ 500. E quando ela chegasse aqui, no dia 4, ela teria os R$ 500 e ainda fecharia com R$ 100 em caixa. Ela teria iniciado o dia com 500, teria pago as contas que deram 400 e sobraria R$ 100. Uma outra estratégia que a Carol poderia adotar seria, aqui no dia 2, quando começaram a aparecer as vendas, ela já ter provocado seus clientes a fazerem pagamento à vista. Para quê? Para que ela pudesse ter caixa para quando ela chegasse aqui nesse momento. Então, notem que as estratégias elas vão aparecendo à medida em que você tem conhecimento do seu negócio, conhecimento das suas necessidades, conhecimento do seu mercado, do seu público atendido. A necessidade de capital de giro ela é fundamental
na análise financeira de um negócio para você de fato compreender como está a saúde financeira da sua empresa. Porque no caso da Carol, percebam, ela estava vendendo. Tinha vendas acontecendo quase que diariamente. Vendas muito boas, mas todas a prazo, jogando o dinheiro dela lá para frente, fazendo com que ela não tivesse dinheiro para financiar o funcionamento do próprio negócio. Esse foi um exemplo muito simplista, mas você, quando dá escala para isso, você descobre que empresas que não fazem um controle acirrado da sua necessidade de capital de giro, às vezes elas quebram. Por quê? Com a necessidade de capital de giro, elas vão buscar dinheiro no mercado e vão buscar dinheiro caro, vão fazer empréstimos a taxas altíssimas, provocando um efeito de evasão de lucro. Porque o dinheiro que essa empresa acumularia de lucro, ela está pagando de juros para o banco em função do empréstimo que ela tomou. Então, é muito importante a gente ficar ligado nisso, ok? Então, para a gente seguir agora para o segundo conceito, é o conceito de fluxo de caixa. O fluxo de caixa é justamente o que eu mostrei para vocês agora, é o controle, né, adequado de todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa em um determinado período de tempo. Ele permite que a gente possa visualizar se o negócio está gerando caixa suficiente para operar, para pagar as contas e para investir no crescimento. Porque também é verdade, pessoal. Notem, voltando aqui, ó, que a Carol chegou em um contexto no 7º dia de dinheiro sobrando. E o mundo ideal é que quando houver dinheiro em sobra, a empresa invista esse recurso no próprio crescimento da empresa ou no desenvolvimento de novos negócios que vão agregar mais valor para a empresa. Esse é o mundo ideal. Então eu mostrei para vocês uma situação de caixa onde a Carol ficou negativa e uma situação onde ela ficou com o saldo positivo, ok? Então, fluxo de caixa é muito importante para que você possa ter esse controle, tá? E aí é quando a gente percebe, né, que vender bem não é suficiente, tá? Vamos seguir aqui agora com uma visão de semanas para Carol e a gente vai fazer um exercício bem legal aqui para que fique mais claro o que eu expliquei até agora. Na semana 1 das vendas, a Carol teve uma receita de R$1.000, ou seja, ela conseguiu vender R$1.000 aqui, ó, em produtos e receber esses R$1.000. Então, ela precisava pagar, ela tinha ali despesas variáveis com insumos e embalagens no valor de R$700. E ela também tinha algumas despesas fixas, como aluguel, energia e o delivery no valor de R$400. Isso fez com que a Carol fechasse a primeira semana de vendas com um déficit de R$100, ou seja, ficou faltando R$100 para fechar a conta. Ok, guarda esse número. Na semana 2, a Carol continuou fazendo vendas e ela teve uma receita agora de R$1.200. Olha que interessante, de uma semana, né? De uma semana para outra, da primeira para a segunda semana, a Carol teve um aumento de 20% na sua receita, um aumento de 20% nas suas vendas. Mas notem que quando a gente vai analisar as despesas variáveis, ela teve um aumento de somente R$20. R$20 deve dar algo em torno de 2, alguma coisa por cento. Então, a primeira percepção que a gente tem aqui é que na medida em que cresce a receita, a despesa variável cresce, mas no caso da Carol, ela não cresce proporcionalmente. Para que ela crescesse proporcionalmente, aqui nós deveríamos ter tido um aumento também de 20%. E nós não tivemos, nós tivemos um aumento de 2%. Então aqui a gente já tem um indicativo muito importante para uma tomada de decisão estratégica que a gente vai falar daqui a pouco. Mas notem que cresceu 20% a receita. Então ela foi de 1.000 para 1.200 e cresceu 2% a despesa variável, que foi de 700 para 720. E a despesa fixa, ela não teve alteração.
Por que ela não teve alteração, galera? Porque a despesa fixa não varia de acordo com o seu consumo. A despesa fixa, ela não varia de acordo com o volume vendido ou com o volume produzido. Ela se mantém. E aí a Carol registrou aqui R$400 de despesa fixa na segunda semana, ok? Então, a Carol, que teve uma receita de 1.200, teve aqui um gasto de 720 mais 420, deu um total de 1.120. Ela teve um resultado nessa semana especificamente de R$80. Mas qual foi o saldo em caixa que a Carol teve no final da semana? Pensa um pouco aí. Pois bem, se você disse que a Carol teve um saldo de menos R$20, você acertou. Porque se você se recordar, na semana anterior, ela fechou a semana devendo 100. Então aqui, ó, ela já começa com R$100 negativo, tá? Se ela teve no final da semana um lucro de 80, esse lucro tem que pagar o que ela ficou devendo. Então, 100 aqui, ó, 80 menos 100, ainda fica faltando R$20 para fechar a conta. E a Carol vai para a terceira semana devendo R$20. Guardem esse número, tá? Só que numa análise fria aqui, a gente já começa a perceber que existe uma tendência de crescimento na empresa da Carol. Por que eu estou dizendo isso? Porque na semana anterior ela fechou com resultado negativo em 100. Na segunda semana ela fechou com resultado negativo ainda, mas somente em 20. Isso quer dizer o quê? Que a empresa está crescendo. De fato, a empresa está crescendo. Ela aumentou 20% a sua receita e não aumentou na mesma proporção as suas despesas, ok? Na terceira semana, o que aconteceu? Houve uma tentativa de invasão aqui, vocês perceberam? O Jorge tentando entrar aqui. Na terceira semana, galera, houve um terceiro movimento. Então, a Carol vendeu agora R$1.100, tá? Ou seja, teve uma leve queda. Isso indica estabilidade, tá, turma? Não é nada alarmante, não. Mas vamos analisar as despesas. Olha o que aconteceu com as despesas variáveis. Ela teve uma queda significativa para 660. Enquanto as despesas fixas, como nós já dissemos, se manteve nos R$400. E o resultado dessa semana é de 40. Por quê? 660 mais 400 dá 1.060. 1.060, aqui ó, 1.100 que ela teve, né? 1.100 que ela teve de receita, menos 1.060, sobraram 40, ok? Então por isso que o resultado da semana foi 40. Mas e o saldo em caixa, turma? Faça a conta aí agora que você já aprendeu. Ela devia 20 da semana anterior, né? Posso pôr aqui, inclusive, ó. 20 da semana anterior. Agora ela tem 40 menos 20. Ela fecha essa semana com 20 positivo. Então notem que na terceira semana a Carol já fechou o seu negócio com R$20 positivo. Ou seja, esse negócio continua dando indícios de crescimento. Olha que legal que está acontecendo com a confeitaria da Carolina. Quarta semana, turma. Na quarta semana, olha só o que aconteceu. As vendas voltaram a crescer. Foram para R$1.300. Olha que legal. E ela teve um custo de 780 em despesas variáveis. As despesas variáveis voltaram a crescer. Mas repito, a despesa variável não está crescendo conforme a receita. Ela cresce numa escala menor, numa velocidade menor. Ok? E o custo fixo dela se manteve. Nesta semana, a Carol fechou com um resultado de 120. E olha que legal, 120 é o resultado dessa semana, mais 20, que foi o resultado da semana passada,
Agora a Carol fecha com 140 positivo no seu caixa. Perceberam? O que aconteceu ao longo das semanas? Ela começou com uma impressão de que o negócio dela estava muito ruim na primeira semana. Aqui, se o empreendedor não tiver um controle acirrado sobre o que está acontecendo, se ele não tiver conhecimento sobre o seu mercado, ele vai se assustar. E é nessa rodada que muito empreendedor desiste. É na primeira tentativa. Ele tenta, vira no prejuízo e logo pensa, isso não é para mim, eu tô fora. Mas na segunda semana, muito provavelmente, os clientes da Carol passaram a tomar conhecimento sobre o negócio físico. Então aqui começa um processo de fidelização da clientela. E aí o prejuízo começa a diminuir, indicando que existe um crescimento. Na terceira semana, existe uma queda nas vendas, mas é uma queda que a gente fala de maturidade. É uma queda de assentamento. Não é uma queda que vai comprometer o negócio. Por isso que a gente não pode desistir. E aí, ela continua crescendo e já fecha com saldo positivo. E quando chega na quarta semana, aí sim ela consegue atingir o melhor resultado do seu histórico de 4 semanas. Beleza? Agora eu quero que vocês pensem um pouco sobre qual é a necessidade de capital de giro da Carol para cada uma das semanas. Pensem um pouco aí enquanto eu tomo a minha água. Pensaram aí? Olha só, na primeira semana, turma, a necessidade de capital de giro dela tá aqui, ó, R$100. De R$100. Essa é a necessidade de capital de giro, porque foi o valor que ela fechou negativo. Ok? A partir da segunda semana, se ela já tivesse os R$100 da primeira, ela não ia ter necessidade de capital de giro. Por quê? Nas semanas seguintes, ela fechou sempre de maneira positiva. Então ela não ia ter necessidade de capital de giro. Entendido? Legal, né? Vamos seguindo, turma. Vamos seguindo. Aqui eu coloquei para vocês um quadro sobre o fluxo de caixa da empresa da Carol. Então, notem que nós temos aqui esse quadro trazendo o histórico do mês. Desde lá do começo, onde aqui, ó, a gente tem a indicação de período na primeira coluna. Então, nós temos semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Na segunda coluna, turma, a gente registra as entradas, ou seja, todos os recebimentos, as receitas. Na terceira coluna, a gente registra as saídas, ou seja, todos os pagamentos. E na quarta coluna, o saldo. Na prática, isso se dá da seguinte forma. Semana 1, a Carol recebeu 1.000 e pagou 1.100, ou seja, ficou com um saldo negativo de 100. Na semana 2, ela recebeu 1.200, pagou 1.120, mas ela devia 100, então ela ficou com um saldo negativo ainda de 20. Na terceira semana, ela recebeu 1.100, pagou 1.060 e ficou com um saldo positivo agora de 20. E na quarta semana, ela tinha 1.300, ela recebeu 1.300, desculpa, pagou 1.180 e fechou com um saldo de 140. No total, no fechar do mês, a Carol recebeu 4.600 e pagou 4.480, tendo um lucro líquido aqui de R$140, indicando que o negócio dela está dando lucro, porque o resultado foi acima de zero. Toda vez que o resultado for acima de zero, significa que você teve lucro. Que legal, hein, pessoal? Que bacana. Vamos seguir, turma. Vamos seguir que a gente ainda tem algumas coisas para aprender na aula de hoje. Bom, o que a Carolina aprendeu com os primeiros erros, né? Primeiro aprendizado da Carol foi que a organização financeira, ela é essencial para qualquer negócio, tá? O segundo aprendizado é que separar contas pessoais das contas da empresa é o primeiro passo, e ele é muito importante. O terceiro é que vender muito não necessariamente significa lucrar. Você precisa ter estratégia. Você precisa ter um pensamento alinhado.
um pensamento competitivo para transformar essas vendas de fato em lucro. E o terceiro é que planejar e registrar tudo evita prejuízos e surpresas no futuro. Vamos para o nosso bloco 2, onde vocês vão conhecer alguns conceitos de contabilidade básica. Primeiro ponto que a gente precisa compreender é que a contabilidade é a ciência que gerencia, é a ciência que registra, organiza e interpreta fatos financeiros de uma empresa. Atenção, atenção, olhem aqui para mim. Turma, a diferença entre contabilidade e gestão financeira é que a gestão financeira ela está trabalhando com o futuro, com o presente e com o futuro. A gestão financeira ela planeja o seu futuro e executa o seu presente. Já a contabilidade ela registra, ou seja, se a contabilidade registra, ela está lidando com o seu passado, com fatos que já ocorreram, com fatos financeiros que aconteceram no passado. Então, a contabilidade ela surge depois que ocorre o processo financeiro, depois que ocorre o fato financeiro. E é a contabilidade que vai falar quanto que a empresa tem de dinheiro, quanto que ela deve, quanto que ela vale. Porque a contabilidade vai avaliar os fatos financeiros que ocorreram ao longo do tempo. Alguns termos importantes. Eu disse a vocês que faríamos uma separação de despesas e custos. É importante a gente compreender que custos são gastos diretamente ligados à produção de um bem ou à prestação de um serviço, ok? Então são gastos que são conectados diretamente ali. Esses custos, eles podem ser categorizados, podem ser classificados. Um tipo de classificação é sobre a sua variabilidade. Então, um custo pode ser variável ou ele pode ser fixo, ok? O custo variável é aquele custo que muda conforme a quantidade de produção ou a quantidade vendida. No caso da nossa confeitaria lá, no caso da Parisian Bakery da Carol, a farinha, o açúcar, o chocolate, as frutas usadas para fazer os bolos e os doces são custos variáveis. Por quê? Eu só vou consumir esses itens se eu for produzir. Ou seja, se eu não for produzir, eu não consumo esses itens. Se eu não vender, eu não tenho custo com esses itens. Então, eles estão diretamente ligados ao meu produto de venda e eles vão variar conforme a minha movimentação de venda. De outro lado, nós temos os custos fixos. Esses, eles se mantêm constantes a curto prazo, mesmo que a produção varie. Aqui eu estou falando do aluguel do espaço da confeitaria. E notem, eu estou falando do aluguel do espaço da confeitaria. Eu não estou falando, por exemplo, do aluguel do escritório. Entendem? Porque o escritório não tem interação com a produção. Então, o aluguel do meu escritório seria somente uma despesa. Aqui, o meu custo se dá porque o aluguel é da confeitaria, tá? Eu estou falando aqui de salário fixo da minha confeiteira principal. Vamos supor que a Carol tivesse uma secretária que trabalhasse no escritório. O salário dessa secretária seria uma despesa. Mas o salário da confeiteira é um custo. E o salário da confeiteira é um custo porque é a confeiteira quem prepara o bolo. A confeiteira está interagindo diretamente com o item que nós vamos vender. Por isso que é considerado um custo. Depois, nós temos uma outra classificação de custos que pode sobrepor, mas um não anula o outro, tá? Que é do custo direto e o custo indireto. O custo direto, ele pode ser identificado claramente no produto. Por exemplo, a cobertura de chantilly em um bolo, ou o recheio de morango usado especificamente para um bolo de aniversário de um cliente. Eu estou dizendo aqui que com custo direto, a Carol ela pode dizer exatamente quanto custou. Então, o custo direto significa, se você me pedir um bolo com cobertura de chantilly, tem um acréscimo de 10%.
pois esse é o valor do meu chantilly. Eu consigo quantificar, eu consigo precificar isoladamente um custo direto. Enquanto no meu custo indireto, eu não consigo. No custo indireto, nós não podemos atribuir esse custo a um único produto. Por quê? Porque o meu custo indireto vai ser dividido entre todas as produções. Estou falando aqui, por exemplo, da minha conta de energia que alimenta os fornos, ou então das geladeiras, da iluminação da minha confeitaria. Eu estou falando aqui do custo que eu tenho de manutenção com o meu forno. Eu só uso o forno para fazer os bolos e os doces que eu vendo na confeitaria. Por isso ele é um custo. Mas eu não consigo dizer diretamente quanto é que eu gasto de manutenção de um forno para fazer, por exemplo, um cupcake ou um brownie. Né? Não tem como. Eu não consigo dizer diretamente quanto eu gasto de gás para fazer um morango do amor. Não tem como. Então, esses são custos indiretos. Mas eu consigo dizer diretamente quanto eu gasto de morango para fazer um morango do amor. Por isso que o morango aqui seria um custo direto, enquanto o gás é um custo indireto. Ok? Depois nós temos o nosso conceito de ativo, passivo e patrimônio líquido. Ativo é o conjunto de bens e direitos que uma empresa possui e que podem gerar benefícios econômicos no futuro. Então eu estou falando do dinheiro que eu tenho em caixa, do contas a receber. Lembra que no exemplo da Carol, ela fez uma venda para que ela fosse receber lá na frente, uma venda a prazo. Essa venda a prazo me gerou uma conta a receber. Por isso que chama de contas a receber. É uma conta que eu tenho direito a receber daqui a um tempo. Esse é um ativo também. O imóvel, caso a Carol tivesse comprado ali o local onde fica a sua confeitaria, o imóvel seria um ativo. Quando ele é alugado, não, porque ele não pertence à empresa, tá? Ele só é um ativo quando ele é comprado. Os veículos, né? A Carol comprou uma moto para poder fazer as entregas. Essa moto é um ativo. O estoque, a Carol possui lá um estoque com 100 quilos de farinha. Isso tem um preço. E aí ele vai ser classificado como um ativo, ok? Enquanto o passivo são as obrigações que a empresa tem com terceiros e que exigirão pagamentos ou transferências de recursos no futuro. Estou falando aqui, galera, dos empréstimos que a Carol pode ter contraído para poder bancar o seu caixa ou para poder comprar seu forno. Estou falando aqui do meu contas a pagar. Então, na mesma medida em que quando eu vendo a prazo eu tenho contas a receber, quando eu compro a prazo eu tenho contas a pagar. Os meus impostos que eu preciso recolher, tudo isso faz parte do meu passivo. E aí nós temos o patrimônio líquido, que é o valor residual que sobra quando a gente subtrai o passivo do ativo. Então eu vou pegar todo o meu ativo, vou subtrair todo o meu passivo. O que sobra a gente vai chamar de patrimônio líquido. Se o que sobrar for positivo, eu vou chamar de lucro líquido. Se o que sobrar for negativo, eu vou chamar de prejuízo. Pegou a visão? É isso, turma. Esses foram os conceitos fundamentais que vocês precisavam adquirir nessa aula. Eu vou deixar um exercício para vocês, onde vocês vão responder algumas perguntas dissertativas sobre o que a gente abordou em sala de aula e vão fazer uma classificação de custos ao final. Eu sou o professor Rafael Pimentel e te vejo na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!